Enquanto o mundo está ocupado com as ações polêmicas de Trump, há um plano chinês assustador acontecendo. De fato, um plano chinês para engolir a ilha de Taiwan sem disparar um único tiro. Ao mesmo tempo, vemos 10.000 tanques russos esperando o momento certo para invadir completamente a capital, Kiev. O que está acontecendo exatamente? Estamos diante de uma redefinição do mapa mundial à força? E o que esses serviços de inteligência internacionais sabem sobre o bilhão de dólares depositado nas contas secretas de Zelensky? Hoje vamos revelar todos esses detalhes e também vamos contar para vocês os detalhes da Noite do Inferno e os acordos que estão sendo feitos secretamente nos Emirados, pela primeira vez longe dos olhos da Europa. Fiquem conosco! Prezados espectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série de debates. O mundo está realmente presenciando acontecimentos suspeitos hoje. Existem movimentos, existem preparativos que agora indicam que grandes coisas estão por vir. No momento em que os Estados Unidos se movem para controlar a ilha da Groenlândia e ao mesmo tempo em que começa a se falar sobre a necessidade de anexar o Canadá também. E no momento em que as forças americanas se movem para atacar o Irã, realizar uma operação militar decisiva no Irã, o evento ou o grande alvoroço que veio após o anúncio desse Conselho de Paz, sobre o qual Trump falou, ou seja, depois de todos esses acontecimentos, também vemos movimentos suspeitos vindos da China e da Rússia. O cheiro de tensão e escalada também começou na região da Ásia-Pacífico. Recentemente, a China começou a revelar alguns planos por lá, a revelar esquemas, os esquemas reais. E em um ritmo muito acelerado, o exército chinês realizou manobras em grande escala ao redor da ilha de Taiwan, treinou tudo, exceto operações de desembarque naval. Isso revelou que o plano da China realmente será diferente. A China está treinando para um cenário de isolamento total da ilha de Taiwan, colocando-a sob um bloqueio naval completo e cortando todos os tipos de comunicação nessa ilha, até que seja forçada a se render sem qualquer disparo, ou seja, sem uma operação de desembarque das forças chinesas em solo taiwanês. Por quê? Isso porque não quer entrar em uma guerra destrutiva contra o exército taiwanês, não quer causar destruição nas instalações e na infraestrutura de Taiwan. A China, em outras palavras, não quer anexar uma ilha devastada, uma ilha destruída. Ela quer anexar a ilha com todo esse potencial econômico enorme que ela possui, com essas fábricas, essas instalações financeiras, jurídicas e econômicas e assim por diante. Na verdade, o mais perigoso de tudo isso são as forças militares e as bases militares que Taiwan possui. Ela possui mais de 700 aviões, mais de 90 navios de guerra e mais de 20.000 veículos militares, tanques, veículos blindados e assim por diante, mísseis, todos de fabricação ocidental e americana. O perigo é que, se esse cenário for realizado, todas essas armas ou essas tecnologias americanas avançadas acabarão nas mãos da China. Por isso, eles estão planejando esse cenário. Paralisar tudo em Taiwan, impor um bloqueio naval, até que Taiwan se renda e entregue as chaves da ilha para a China. Os Estados Unidos sabem desse plano e só neste mês venderam para Taiwan novas armas no valor de 11 bilhões de dólares. 11 bilhões de dólares em armas, incluindo drones e também estações de internet via satélite. Ou seja, armas cujo objetivo é o quê? Superar esse bloqueio futuro?
O importante é que hoje está claro que a China está pronta para realizá-lo em todos os níveis. Então, o que ela está esperando para executar esse cenário? Ela só está esperando a oportunidade certa hoje, está observando os movimentos de Trump com precisão, só espera que Trump cometa um erro para aproveitar a oportunidade de executar esse plano. O plano de anexar Taiwan. Isso é de um lado, do lado da China. Por outro lado, também temos a Rússia. A Rússia, na noite passada, fez um movimento suspeito, de fato, um movimento que hoje na Ucrânia eles chamam de inferno. Durante esta semana, o exército russo começou grandes preparativos para algo grandioso que está por vir. A conversa de hoje, que está assustando os europeus, é: por que a Rússia está reunindo esse enorme número de tropas em frente à capital Kiev? A conversa de hoje é sobre uma força de ataque composta por entre 9 e 10 mil tanques. Ela só espera a ordem para atacar, aguardando a oportunidade certa. Isso significa que até a Rússia está esperando que Trump cometa um erro, esperando algo grande que Trump fará nos próximos dias. Essa coisa será o pretexto para iniciar o proibido. A invasão envolverá o controle de Kiev e a anexação de todo o território ucraniano. Está claro agora que a Rússia começou os últimos preparativos para esse dia, porque a noite passada foi uma noite catastrófica para Kiev, foi uma noite catastrófica para toda a Ucrânia. No geral, foi um pesadelo para a Ucrânia. Houve um ataque russo sem precedentes. De fato, um ataque com mais de 400 mísseis e drones. Isso tirou muitas instalações de energia elétrica, de funcionamento, a ponto de o diretor executivo da empresa, que administra os serviços de energia elétrica no país, ter dito claramente. Ele disse que a situação se tornou catastrófica na Ucrânia desde o início deste mês de janeiro até hoje. 600 mil pessoas estão irritadas na capital. Como? Devido aos cortes de energia e à interrupção do aquecimento? 70% dos apartamentos na capital, como ficaram sem eletricidade, e isso sabendo que estamos no inverno. A temperatura chega a menos 20 graus em algumas regiões dentro da Ucrânia. Prestem atenção, as defesas aéreas ucranianas ficaram inoperantes por escassez e grave falta de mísseis. Quando falamos sobre uma grave escassez de energia, há também uma grave escassez de mísseis. A Rússia sabe muito bem quantos desses mísseis a Ucrânia possui. Por isso envia drones de baixo custo para esgotar o estoque desses mísseis. As coisas estão fáceis para os russos. Esse foi o ataque da noite passada. A Rússia enviou mais de 370 drones apenas para esgotar os mísseis interceptores, enquanto os ataques reais, os alvos reais, foram atingidos com mísseis hipersônicos, mísseis Oreshnik e mísseis Kinzhal. Esses mísseis voltaram a ser usados pelos russos pela primeira vez em mais de 3 anos desde o último uso. Esse ataque russo chocante, de fato, foi realmente chocante. Ele acontece no momento em que as forças russas avançam em todas as frentes e ocorre em um momento muito sensível. Como eu disse, todos aguardam os próximos passos de escalada que o presidente americano Trump tomará. Os russos também, talvez agora, estejam preparando as coisas para esse dia. Há uma declaração de um general russo que disse que a Rússia deu à Ucrânia algo grandioso, mas ela não preservou essa modernidade. Ele disse que, quando a União Soviética colapsou, deixou para a Ucrânia um legado muito grandioso. Fábricas militares, dezenas de mísseis nucleares, mais de 240 aviões do modelo MiG-Su-20 e 7 além de esquadrões de aviões Sukhoi.
Su-20 e 7 dezenas também de aviões de transporte aéreo, radares de defesa aérea e outras coisas. Mas, no final, a Ucrânia abriu mão de todos esses ganhos e escolheu ser escrava do Ocidente. Esse general russo disse que a Rússia agora está apenas corrigindo, ou seja, corrigindo esse erro histórico que aconteceu, que a Ucrânia não merecia. É isso que ele quis dizer? Ele disse que há um matemático russo, especialista em cálculos e ciclos históricos de pessoas e países, e assim por diante, que disse que, de acordo com os cálculos que fez, a Ucrânia vai acabar definitivamente. No ano de 2029, ele disse que a Ucrânia entrou nessa fase política crítica em 2017 e que vai acabar 12 anos depois dessa data, ou seja, matematicamente, em 2029. O estranho é que essas declarações estão vindo à tona hoje para o mundo, no momento em que se ouvem vozes dentro do parlamento ucraniano falando sobre a necessidade de se dividir, ou seja, esse discurso agora vem de dentro do próprio parlamento ucraniano. Há um parlamentar na Ucrânia que escreveu uma postagem dizendo que o único obstáculo à paz é Zelensky. E aqui, prestem bastante atenção, todos esses acontecimentos e essa escalada perigosa da Rússia acontecem ao mesmo tempo em que estão sendo realizadas negociações nos Emirados Árabes Unidos sobre a região de Donbass. Essas negociações que foram concluídas hoje contaram com a participação da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos, enquanto não havia nenhuma presença ou representante da Europa. Isso foi um grande choque para os europeus. A parte principal, a parte real nesse conflito, não estava presente na mesa de negociações, assim como não esteve presente no Conselho de Paz criado por Trump. Isso indica que vivemos uma transformação duvidosa para os europeus. Depois que esses países europeus, como França, Alemanha ou Grã-Bretanha, eram atores principais em todos os assuntos internacionais, hoje estão sendo excluídos do sistema. Todos víamos eles intervindo em tudo, em todos os países e áreas de tensão, como Líbia, Síria e Iraque. Eles organizaram conferências sobre esses países, sobre o destino desses países, o destino desses povos, esses países em Paris, em Londres, em Berlim. Hoje, eles não existem mais. Subhanallah, depois de terem sido um jogador principal nos campos da Arena Internacional, hoje eles estão sentados nas arquibancadas dos países, até mesmo suas declarações não têm mais impacto internacional. Enquanto hoje ouvimos vozes fortes vindas de alguns países do BRICS, de alguns países da Organização de Xangai. O mundo está mudando muito rapidamente, e tudo isso aconteceu em apenas um ano. Devemos prestar muita atenção, pois a transformação está acontecendo de forma muito rápida. Algumas semanas atrás, Zelensky humilhou o presidente americano Trump quando não leu os termos do plano de paz de Trump, apesar de já terem se passado dias desde que ele o recebeu. Então foi assim. Esse evento foi uma humilhação para Trump e para os Estados Unidos. Quer dizer, a nação mais poderosa do mundo te envia termos ou um documento e você não se importa, nem sequer lê? Dias e semanas se passaram e todos acharam que Trump havia esquecido ou desistido do assunto. Mas a resposta veio só ontem, quando era esperado que houvesse um encontro ou reunião entre Trump e Zelensky neste fórum. No Fórum de Davos, na Suíça, desta vez Trump, na verdade, foi quem insultou Zelensky, mas de forma silenciosa. Talvez ninguém tenha percebido, ele não o chamou de ditador de forma aberta, nem de presidente ilegítimo, ou de fraco sem nenhum poder como fazia antes, mas o fez agir como um servo, não como um presidente. Zelensky tinha a esperança de obter de Trump garantias de segurança firmes a favor da Ucrânia e esperava que os Estados Unidos se envolvessem no plano de reconstrução da Ucrânia. O plano
cujo orçamento é de cerca de 800 bilhões de dólares. Ele queria que os Estados Unidos contribuíssem para que esse valor fosse arrecadado. Mas no final, enquanto estava em Davos, ele recebeu a mensagem dos Estados Unidos de que não deveria sonhar com isso assim. Então ele deixou Davos imediatamente, sem pensar, com um convite. O que foi dito? Com um convite que Kiev ficou sem eletricidade, como se Zelensky fosse o técnico de eletricidade que vai restaurar a energia para Baramita-Nassau. O polêmico primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, revelou um pedido estranho que Zelensky fez à União Europeia. Esse pedido é estranho porque ele não pediu apenas 800 bilhões de dólares para a reconstrução, mas também pediu um valor adicional de 700 bilhões de dólares para gastos militares. Ou seja, ele quer reconstruir a infraestrutura e, ao mesmo tempo, reformular um exército forte para o país. Com o dinheiro de quem? Com o dinheiro dos contribuintes na Europa, com o dinheiro dos alemães, franceses, italianos e, claro, dos imigrantes lá, que também pagam impostos, como marroquinos, argelinos, sírios, turcos e assim por diante. Isso é possível? Viktor Orbán disse que não vai permitir isso. Ele disse que nunca vai permitir contribuir com esses valores, nunca vai permitir que a Ucrânia se torne membro da União Europeia. Ele disse claramente: a Ucrânia não vai entrar na União Europeia, mesmo que continue pedindo isso por 100 anos. Há também uma declaração muito importante do coronel aposentado do exército americano, Douglas. Todo mundo sabe quem é Douglas, claro. Ele disse: se esse problema ucraniano não for resolvido o mais rápido possível, uma grande tragédia vai acontecer na Europa. Ele disse que essa catástrofe começará pelos países do leste europeu primeiro e depois se espalhará completamente para os outros países europeus. Ele disse que quanto mais esse conflito na Ucrânia durar, mais a Europa vai sofrer, haverá uma grande catástrofe para a Europa. Esse coronel americano revelou outros dados importantes. Ele disse que Zelensky agora tem em suas várias contas bancárias mais de $1 bilhão e disse que essa informação não é um segredo. Ele disse que isso é conhecido por todos os serviços de inteligência internacionais. Ele disse que a CIA sabe disso, o Mossad israelense sabe disso, a inteligência britânica sabe disso e disse que vários serviços de inteligência no mundo conhecem esses dados. Então está claro que Zelensky ainda não está satisfeito, quero dizer, com esse valor que ele tem agora. Esses são 1.500 bilhões de dólares vindos da Europa. Enfim, há acontecimentos muito rápidos acontecendo nesse dossiê ucraniano. A velocidade está aumentando bastante. E com certeza Trump vai continuar essa vingança contra os europeus, claro. E agora, seja na China, na Rússia ou em várias outras regiões, todos estão observando o que Trump vai fazer. Qual será o próximo passo? Rússia e China? Ele já tem tudo pronto, planos prontos, ou seja, tudo está preparado, só estão esperando o passo de Trump, que vai permitir a eles uma grande movimentação. Como isso vai acontecer? Isso é claro, veremos nos próximos dias. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!